Olá, queridos irmãos, salve Maria Santíssima. Eu quero fazer uma sequência de pequenos vídeos falando um pouquinho sobre os dons carismáticos, né? O primeiro ponto que eu queria falar a respeito dos dons carismáticos, em especial do dom da profecia, fazer algumas diferenciações acerca do dom da profecia. Primeiro, a profecia, no sentido do Antigo Testamento, a gente pode entender os profetas que anunciavam a vinda de Cristo, a vinda do Messias, né? Entendido como a vinda do Salvador, a vinda do prometido, daquele que salvaria. Então havia essa expectativa do povo de Israel. Não vamos entrar aqui se era uma expectativa bem entendida ou mal compreendida, ou por alguns mal compreendidas e por outros bem compreendidas. Não vamos entrar nessas minúcias, né? Mas no Antigo Testamento, o profeta, com suas palavras, ele geralmente profetizava coisas acerca da vinda de Cristo. Era uma das marcas do profeta. Outras coisas das marcas do profeta do Antigo Testamento é que a sua própria vida refletia a profecia. Por exemplo, o profeta Oséias, se nós olharmos a vida dele é uma grande profecia de como está a relação de Israel para com Deus. É uma relação de quebra de aliança, de traição, e ao mesmo tempo de perdão de Deus para com esse povo, que insiste em amar esse povo, mesmo quando esse povo insiste em adulterar, em se prostituir, em ter outros deuses, em ser infiel. A vida do profeta Jeremias também é uma grande profecia acerca também da infidelidade desse povo, da infecundidade, da não disposição em fazer aliança deste povo. Os demais profetas também, na sua vida, eles têm essa marca de ter na sua carne essa profecia encarnada. Então, é uma das marcas do Antigo Testamento, certo? Teria outras características, sim, mas eu vou deixar o enfoque nessas duas características. A vinda do Messias e a profecia também na vida do profeta. E ela se encerra lá em João Batista. Ele é o divisor de águas entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse tipo e estilo de profecia, né? Com essas características todas e algumas outras mais. Nós podemos olhar para a vida dos santos que tinham uma experiência mística muito profunda e tinham o dom da profecia, aonde Deus revelava muitas coisas do futuro, coisas de 100 anos depois, 200 anos depois, 400 anos depois, que iam acontecer, em detalhes, coisas bem detalhadas, bem minuciosas. Então, alguns santos eram muito bem aguçados, com dons, muito bem presenteados por Deus com dons místicos dessa forma. Então, eram dons extraordinários e dons místicos na vida dos santos, revelando o futuro, como profecia para o futuro. Certo? Dentro da formação acerca da profecia, não é isso que eu quero colocar, não é nesse aspecto, nem dos dons místicos, nem da profecia do Antigo Testamento, mas na profecia como carisma. Um carisma que foi se manifestando ao longo das primeiras experiências que foi havendo entre os cristãos. E esse dom ia se manifestando. São Paulo fala dela em 1 Coríntios 12, ele vai orientando acerca dela em 1 Coríntios 14, a ordem nessas profecias, né, como deve acontecer.
e a gente vai ao longo também do estudo entendendo um pouco melhor acerca dessa profecia. Como é que dentro da renovação carismática, dentro das novas comunidades, nós compreendemos a questão desse dom carismático que São Paulo fala em Coríntios 12 e Coríntios 14? Como é essa manifestação carismática deste dom da profecia? A profecia é essa inspiração que Deus vai dando, e é um dom que não quer dizer que a pessoa é santo, que não quer dizer que a pessoa é um adivinho, nada disso. Deus inspira a pessoa e ela vai dar uma palavra. Quando eu falo uma palavra, não quer dizer que é só uma palavra, certo? É uma forma de falar. Que essa palavra vai consolar, ela vai edificar ou ela vai exortar. Esse consolo, às vezes o povo está abatido, às vezes o povo está precisando de fato sair desta zona de uma tristeza que está tomando conta, e Deus vem consolar o seu povo pela profecia. Às vezes tem algo que precisa ser construído e orientado, e Deus vai construindo e mostrando qual é o seu plano salvífico da sua divina providência. Ele vai conduzindo e mostrando pela profecia. E tem a profecia exortativa, que geralmente a gente entende que é um puxão de orelha de Deus, um carão, uma chamada de atenção. A gente pode entender como um chamar de atenção, uma correção de Deus, sim, no sentido bom, Deus que nos corrige como um bom pai, mas a exortação, ela tem um sentido de nos animar. O sentido, a palavra exortação quer dizer animar, quer dizer conduzir as pessoas a de fato tomarem uma postura de reação. Não é apenas uma questão de correção, é muito mais profundo que isso. É uma questão de chamada de atenção para o ânimo, para ter prontidão. Então, essa palavra exortação tem essa profundidade. Uma profecia que exorta é uma profecia que convida ao ânimo, à esperança, a uma postura de firmeza, de atenção. É mais ligado a isso. Por isso que tem as exortações que a gente chama, né? A exortação sinodal, a exortação que o Papa fez sobre isso. É mais para nos dar uma atenção, um cuidado, um alerta, um ânimo, uma percepção maior das coisas. Mas nesse sentido, né? De vigilância. A profecia, ela pode ser uma profecia em línguas, e vai ter alguém que interprete, um dom da interpretação das línguas, que não é uma tradução. A profecia, ela pode ser sequencial, onde eu começo a profetizar meus filhos e vou profetizando, e alguém continua a profecia. Não é combinado, é Deus que vai inspirar. Pode ser 2 pessoas, ou 3, ou até mais. A profecia pode ser em línguas e cantada, e depois alguém vai ter o dom da interpretação, ou a própria pessoa que profetizou, ou outra pessoa. Há um silêncio e depois vai se pedir um entendimento, e vai haver a interpretação daquela profecia em línguas, cantada ou não cantada. A interpretação vai ser como? Vai ser cantada? Vai ser em português? Como Deus inspirar. Às vezes a profecia em línguas ela foi bem grande e a interpretação é bem pequena, porque não é uma tradução, é um entendimento daquilo que Deus colocou através da profecia. Então, algumas formas da questão da forma que Deus vai manifestando a profecia. Essa profecia em português, a profecia em línguas. Geralmente as profecias em línguas, ela acontece onde está
acontecendo a oração em línguas de forma bem harmônica e alguém rompe em línguas de forma um pouco mais alto ali e de forma mais acelerada, né? Mais forte, mais enfático, que se destaca ali, e toda a assembleia fica atenta àquela profecia e esperando ouvir de Deus. É uma das formas, né? A profecia nunca é uma citação da Bíblia, porque a Bíblia em si, a Sagrada Escritura já é a profecia por excelência, né? Meus filhos, eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Meus filhos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Meus filhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém pode achar que isso é uma profecia. Não é. É uma citação bíblica. Se alguém tem uma inspiração de falar isso, a pessoa está tendo um entendimento equivocado da inspiração. Na verdade, Deus está lembrando a pessoa uma passagem bíblica, ela está de forma equivocada colocando as coisas. Ou apenas a pessoa está tendo uma lembrança normal dela, lembrança normal que todo mundo tem, não é algo do diabo, não é algo que prejudica ninguém, apenas é uma lembrança e ela está confundindo as coisas, certo? Uma profecia, ela nunca muda a nossa voz. Eu vou mudar minha voz. Meus filhos, né? Então, se é uma voz de mulher, vai colocar uma voz de homem. Se a pessoa ela tem um português péssimo, agora ela vai falar um português impecável. Não é que Deus vai mudar o cérebro da pessoa. Claro que, dependendo, se for uma profecia até mais aguçada, a pessoa tiver o dom de profecia mais apurado, ela vai falar até palavras que ela nunca ouviu falar, que ela nunca estudou. Claro que sim, pode acontecer isso, né? Mas não é que Deus vai mudar ali todo o contexto dela, a voz da pessoa, a entonação, o jeito de falar. Não é nada disso, né? A profecia tem sempre como fruto a paz. Nunca a desordem, nunca a bagunça. Outra coisa é que a profecia, ela não é de ameaça, não é de adivinhação. A profecia também não é para estar dizendo coisas do futuro, como se fosse vamos ver se eu acerto, né? Possa ser que alguém profetize algo do futuro, mas para o bem comum. Mas ninguém precisa ficar ansioso. Será que foi? Será que não foi? Não. Isso aqui é a primeira parte acerca do dom da profecia. Eu farei outras partes explicando melhor este dom, para que a gente possa crescer melhor no entendimento do dom da profecia em relação à questão carismática, tá bom? Um abraço, salve Maria Santíssima.